Olá, meus queridos, graça e paz. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E hoje aqui juntos vamos continuar caminhando pela palavra de Deus, né? E vamos ver aí o que acontece quando Deus levanta libertadores imperfeitos. Vamos andar hoje pelos capítulos 10 a 12 do livro de Juízes. Amém? Depois da morte aqui de Abimeleque, Deus levantou novos líderes para trazer um tempo de estabilidade ao povo de Israel. Primeiro veio Tola, filho de Puá, da tribo de Issacar. Ele viveu na região montanhosa de Efraim e julgou Israel por 23 anos. Depois se levantou Jair, da região de Gileade, que julgou Israel por 22 anos. Jair tinha 30 filhos, olha que coisa curiosa. Jair tinha 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos e governavam 30 cidades, conhecida como as aldeias de Jair. Foram anos ali de relativa tranquilidade. Mas mais uma vez o coração do povo começou a se afastar de Deus. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal diante do Senhor e passaram a adorar Baal, Astarote e os deuses de muitos povos ao redor. Pouco a pouco eles foram abandonando o Senhor. Então Deus permitiu que Israel fosse oprimido novamente, especialmente pelos amonitas, que começaram a atacar as tribos que viviam do outro lado do Rio Jordão, as tribos de Gileade. Durante 18 anos, o povo sofreu ataques, medo e destruição. Desesperados, os israelitas clamaram ao Senhor. Eles disseram: pecamos contra o nosso Deus porque o abandonamos e servimos aos Baalins. Então Deus respondeu, lembrando tudo que já havia feito por eles. O Senhor disse que já os havia libertado dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios e de outros inimigos. Mesmo assim, o povo continuava abandonando o Senhor. E Deus diz algo muito sério: vocês continuam me deixando para servir outros deuses. Vão clamar aos deuses que escolheram, que eles salvem vocês agora. Mas o povo insistiu em buscar a Deus. Eles reconheceram seu pecado e disseram: pecamos, faz conosco o que for melhor aos teus olhos, mas livra-nos hoje. E então os israelitas removeram os deuses estrangeiros do meio deles e voltaram a servir ao Senhor. E quando Deus viu o sofrimento do povo, o seu coração se comoveu. E enquanto isso, os amonitas estavam lá reunindo seus exércitos para atacar novamente. E Israel precisava urgentemente de um líder. Foi então que os líderes lembraram de Jefté. Jefté era um guerreiro valente, mas a história dele era marcada por rejeição. Ele era filho de uma prostituta e por causa disso seus próprios irmãos o expulsaram da casa do pai, dizendo que ele não teria parte na herança da família. Tão rejeitado, Jefté foi viver na terra de Tobi, onde homens sem rumo começaram a se juntar a ele. E com o tempo, ele se tornou líder daquele grupo. Quando a guerra contra os amonitas começou, os líderes de Gileade foram até Jefté pedir ajuda. Eles disseram: venha e seja nosso comandante para lutarmos contra os amonitas. Mas Jefté respondeu, lembrando da rejeição que havia sofrido: vocês não me odiaram e expulsaram da casa do meu pai? Por que agora vem me procurar quando estão em dificuldades? Então os líderes disseram: é verdade, mas agora nós precisamos de você. Se você vier lutar por nós, será o nosso líder. Jefté aceitou, e o povo declarou ele líder diante do Senhor em Mispa. Antes da batalha, Jefté ainda tentou resolver o conflito de forma pacífica, enviando mensageiros aos reis dos amonitas perguntando por que estavam lutando contra Israel. E o rei respondeu dizendo que Israel havia tomado suas terras quando saiu do Egito. E Jefté tentou explicar. Ele lembrou que Israel havia pedido passagem pacífica pelos territórios, mas o rei dos amorreus atacou de novo. Foi nessa batalha que Israel conquistou aquela região. Mesmo assim, o rei dos amonitas não quis ouvir, e então a guerra começou. E a Bíblia diz
que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Mas naquele momento, Jefté faz algo que marcaria sua história. Jefté, ele fez um voto. Ele diz: se entregares os amonitas em minhas mãos, quando eu voltar em paz da batalha, quem sair primeiro da porta da minha casa para encontrar será do Senhor. Para me encontrar será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Esse foi um voto feito no impulso. Queridos, naquele tempo, muitos povos ao redor tinham o costume de fazer promessas extremas assim aos seus deuses para tentar garantir alguma coisa. Mas a lei de Deus condenava completamente sacrifícios humanos. Ou seja, essa promessa não foi algo que Deus pediu, foi uma decisão precipitada de Jefté. E então ele foi para a batalha e Deus lhe deu a vitória. Mas quando Jefté voltou para casa, aconteceu algo que ele nunca imaginou. Quem saiu primeiro pela porta para recebê-lo, celebrando com danças e tamborins, foi sua única filha. Ela era sua única filha. E quando Jefté a viu, rasgou suas roupas em desespero e ele disse: ah, minha filha, fiz uma promessa ao Senhor e não posso voltar atrás. Mesmo assim, a jovem respondeu com coragem. Ela disse: meu pai, se você fez uma promessa ao Senhor, cumpra o que prometeu, pois o Senhor lhe deu vitória. Ela pediu apenas 2 meses para ir às montanhas com suas amigas e chorar o fato de que nunca se casaria. Depois desse tempo, ela voltou para seu pai e Jefté cumpriu o voto que havia feito. Por causa dessa história, jovens de Israel passaram a lembrar dela todos os anos. Depois disso, surgiu outro conflito. Os homens da tribo de Efraim ficaram furiosos porque não haviam sido chamados para a batalha. Eles confrontaram Jefté com violência e a discussão acabou se transformando em guerra entre as próprias tribos de Israel. Os homens de Gileade tomaram os vales do Jordão impedindo a fuga dos efraimitas. Para identificar quem era daquela tribo, pediam que a pessoa dissesse a palavra Sibolete. É Shibolete, mas os efraimitas não conseguiam pronunciar corretamente e diziam Sibolete. E assim eles eram identificados. Naquele conflito morreram 42 mil homens de Efraim. E Jefté julgou Israel por 6 anos. Depois dele vieram outros juízes, Ibzan, Elon, Abidom, que também lideraram o povo por um período. E quando olhamos para essa história, à luz de toda a Bíblia, nós percebemos que Jefté ele foi usado por Deus para libertar Israel, mas ainda era um homem imperfeito que tomou decisões precipitadas. Isso mostra que Israel ainda precisava de um libertador maior. E é aqui que Jesus Cristo vem. Jesus também foi rejeitado por muitos, mas diferente de Jefté, ele é o libertador perfeito. Ele não veio agir no impulso, ele veio com um propósito claro, entregar sua própria vida para salvar a humanidade. Onde líderes humanos falharam, Jesus cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. Essa é a Bíblia em histórias vivas. E essa história nos lembra que decisões feitas no impulso podem trazer consequências profundas. Mas também nos lembra que Deus continua trabalhando através de pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos. Mesmo quando os bastidores da história parecem confusos, Deus continua vendo, conduzindo e escrevendo cada detalhe. E diante disso fica aquela pergunta para nós: o que tem guiado as nossas decisões? A pressa do momento ou a sabedoria de Deus? Que o Senhor nos dê um coração sábio, sensível para ouvir a sua voz e paz, para caminhar confiando que Ele continua no controle de todas as coisas. Um grande abraço e até amanhã.